Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês agora nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Não estou acostumado a gravar vídeos, né? Mas o Espírito Santo ministrou uma palavra, não só uma, mas várias que se complementaram, né, no meu coração e me fez passar essa mensagem. Eu oro, né, para que o Espírito Santo direcione essa palavra para quem precisa, para aqueles que precisam acordar do sono espiritual, que quando essas pessoas acordarem, comecem a olhar somente para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas antes disso, vou começar lendo o capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Amém? Isso ardeu no meu coração, porque assim, às vezes isso até me entristece do que eu vejo hoje em dia. Conheço tantos irmãos, né, que dizem estar em Cristo Jesus, mas às vezes sem perceber, né, estão sendo levedados, né, pelo fermento dos ensinos do homem. As pessoas estão misturando as coisas espirituais, que só podem ser discernidas espiritualmente, com as coisas da carne. O mundo está entrando dentro do Evangelho. Não o Evangelho está sendo espalhado pelo mundo. E as pessoas, isso é sutil. As pessoas não estão percebendo, por isso que eu disse que as pessoas estão dormindo. Elas estão misturando psicologia, palavras motivacionais, né, autoajuda. E isso dá a impressão que é como se a palavra de Deus não fosse suficiente. E a gente tem que acordar para isso tudo, porque a palavra de Deus, ela não precisa que seja acrescentado mais nada. Ela é perfeita, ela é viva, ela é espada que penetra, né, onde nada mais pode alcançar, assim como mencionei no versículo, no começo desse vídeo. Ou dar exemplos, né? A psicologia, ela descreve a dor, né, as feridas emocionais, né? Não estou dizendo que isso é errado, né? Mas para a gente que crê, isso é superficial. Aqueles que pregam palavras bonitas, né, motivacionais, pode até no momento te motivar, né? Só que quem regenera o seu espírito, o seu ser, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode transformar os nossos corações, nos perdoar e nos dar a vida eterna. Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele nunca tratou o pecado, né? Essas feridas emocionais, né? Que muitos dizem que o pecado é um trauma lá de trás. Ele nunca tratou como isso. Ele tratou o pecado como pecado. E ele ofereceu o quê? Arrependimento para todos nós. Ele não ficou olhando lá para trás, ficou te acusando, para tentar achar alguma coisa. Não, ele ofereceu arrependimento, transformação imediata pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente troca isso, né, o arrependimento pela autoaceitação, ou a cruz, né, a cruz que confronta o nosso ser, a nossa carne, a gente troca isso pela nossa autoestima, aquilo que a nossa carne quer escutar, a gente está colocando o foco em nós mesmos, e não em Jesus Cristo. E daí que está o perigo. Isso é sutil, meus irmãos. A gente tem que despertar para isso. Isso é muito sutil, isso está acontecendo dentro das instituições, dentro do povo de Deus. Porque o joio está misturado com o trigo, mas muitos estão sendo levados por esses ensinos. Toda a resposta, toda a cura e toda a sabedoria está em Cristo Jesus. A própria palavra diz que Jesus Cristo, né, é o centro de todo o tesouro e sabedoria. Está tudo escondido nele. Jesus Cristo disse, né, para todos nós: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele quer nos oferecer água viva, assim como ele ofereceu para a mulher do poço. E se a gente beber essa água, né, se a gente beber essa água dentro de nós, vai se tornar uma fonte a jorrar. Perdão, meus irmãos, cortou por falta de memória, mas só para finalizar, né? Assim como Deus pediu para que Jeremias desse essa mensagem para o povo dele, né? E da mesma mensagem hoje, ele diz, né? Não troquem a água viva por cisternas rachadas, né, vazias. Não façam isso para si mesmos. Ou seja, eles rejeitavam a água viva, né, que Deus oferecia para eles. E hoje ele diz a mesma coisa para o seu povo, que somos nós. Amém, meus irmãos? Que a gente ouça a voz do verdadeiro e único pastor, que é Jesus Cristo, e medita na sua palavra, pois ela é vida. Pois Jesus mesmo falou, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, reconhecem, elas me seguem, elas não escutam voz de estranho.
Então desperte, meus irmãos, e que a gente tenha mais amor pelo próximo. Isso está faltando em nós, muitos de nós. Que a gente busque o puro leite espiritual e não o leite contaminado pelo mundo. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Medite naquilo que eu estou dizendo agora. Peçam para Deus, assim como lá em Tiago diz, se vocês necessitam de sabedoria, peçam ao nosso Deus generoso e você receberá. Mas quando vocês pedirem, peçam sem duvidar, sem vacilar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda no mar, que é agitada e levada pelo vento. Amém, meus irmãos? Então peçam sem duvidar, se arrependam dos seus pecados, se purifiquem, pois o pecado ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Se você não está conseguindo escutar a voz do Senhor, se você não está conseguindo ler a sua palavra, prestar atenção nas coisas de Deus, é porque tem algum pecado aí no teu coração. E você precisa pedir misericórdia para Deus, você precisa pedir ajuda, pois sem Ele nada podemos fazer, nós somos falhos. Nós necessitamos de Jesus Cristo e o Espírito. A gente não pode se orgulhar de nada, meus irmãos. Amém? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e Deus abençoe.